Faltam aproximadamente 7 semanas até o dia da prova de delegado da Polícia Federal. E muitos me perguntam o que é que você, Pedro, faria a partir desse momento se estivesse estudando de forma séria e almejando a aprovação nesse concurso agora. Então, eu resolvi compartilhar aqui com os senhores e senhoras qual seria a minha preparação, ou como eu gosto de falar, o meu plano tático até o dia 27 de julho, o dia da prova objetiva e discursiva da Polícia Federal de Delegado. Vamos entender o que é que eu faria nessa reta finalíssima? E doutores e doutoras, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, deixe o joinha, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E direto e reto, vocês já perceberam, e obviamente a essa altura do campeonato sabe, que faltam pouquíssimos dias até o dia da prova de delegado federal. E nesse momento, o que você faz com cada dia, com cada hora, com cada semana pode ser exatamente decisivo e a diferença entre a aprovação e ou mesmo nem chegar perto da nota de corte, que não é, obviamente, aquilo que nós queremos. E qual é então o problema? Muita gente está estudando, e eu acredito, mas está estudando como se ainda tivesse 6 meses pela frente, uma preparação completa. É dizer, está estudando errado. O momento de estudar dessa forma já passou, agora é reta final. E nesse vídeo, doutores e doutoras, eu vou te mostrar detalhadamente qual seria o meu plano de ação, o plano tático, como eu disse, até o dia 27. Exatamente como eu, de fato, organizaria o meu cronograma e a reta final se eu tivesse na sua situação. Vamos primeiro trabalhar alguns erros clássicos, naturais de quem está nessa jornada. Essa, ao menos na minha ótica, sempre foi a fase mais sensível e, portanto, mais crítica da preparação. E é exatamente aqui que está o nó górdio que compromete muitas vezes o nosso êxito na prova. Por quê? Porque é essa frase mais sensível, mais crítica da preparação e que a maioria dos candidatos concentram os erros. Ela é muito mal aproveitada. Como assim, Pedro, mal aproveitada? Deixa eu te dizer o que é que a maioria, acredita em mim, está fazendo nesse momento. Tenta revisar absolutamente tudo no afã de vencer todo o edital, sem uma ordem de prioridade, sem uma organização. Outro erro, esquece, doutores e doutoras, que a gente vai ter uma primeira fase necessária, porém também uma segunda fase. Imaginem só, você conseguir sobreviver e superar o árduo caminho da primeira fase objetiva, se habilitar e chegar e se deparar na fase da tarde com uma discursiva, dissertativa, peça prático-processual, sem nem ter o menor conhecimento. Deixar a preparação para a fase segunda, a discursiva, para um outro momento ou arriscar a sorte é um grande equívoco. E repito, a imensa maioria dos seus concorrentes está incorrendo nesse equívoco, beleza? E também aquela grande situação, vai pulando de galho em galho ou de material em material, buscando uma solução mágica, um conforto, uma ansiedade dopaminérgica. E é exatamente por isso que mesmo quem estudou muito e, acredite, dedicou várias e várias horas, até talvez mais horas do que aqueles que realmente serão aprovados, que termina tropeçando e ficando pelo caminho. O que eu não quero que aconteça com você. Então, identificado esses erros mais frequentes, óbvio, há vários outros, vamos agora entrar naquilo que interessa. O nosso plano tático, a nossa forma de preparação. Ou seja, vamos ao que interessa. Se eu fosse você nesse momento, agora, faltando 7 semanas, mais ou menos, por volta de 50 dias, o que é que eu faria? Papel e caneta na mão que a gente vai começar. Primeiro de tudo, uma revisão criminal estratégica. Pedro, e por que criminal? Tá puxando a farinha para os seus... botando a farinha no seu angu, no seu pirão? Não, não é isso. Vamos ser bem estratégico. A parte criminal, e aí eu estou falando de criminologia, estou falando de direito penal, parte geral e especial, leis penais especiais e processo penal, responde aí fundamentalmente por quase 50% da sua prova objetiva. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, a depender do que optar o nosso queridíssimo examinador, mas é no mínimo 50%. Isso sem falar que das 4 matérias
matérias da segunda fase, constitucional, administrativo, penal e processo penal, 50% é justamente a parte criminal. E, obviamente, isso também vai refletir, vejam só, em outros 50% da prova, que é o campo criminal que vai ser responsável pela peça prático-processual. Então, obviamente que se a sua preparação não está focada, essencial, fundamental e especialmente na parte criminal, não exclusivamente, ela já está errada. Não importa o quão bom você seja, é preciso dotar aí e encaminhar esforços especiais para um aperfeiçoamento, um ajuste fino, porque um ótimo e excepcional desempenho no campo criminal pode ser o grande diferencial. E é exatamente isso que eu focaria, mas não de forma aleatória, não de forma desorganizada. Eu estudaria aí temas com maior probabilidade, de acordo com a carreira, de acordo com a banca, de acordo com o momento atual, que obviamente influencia. Focaria em aulas, mas não em qualquer aula, não uma aula teórica, mas uma aula específica, uma aula daquele professor ou professora que eu acreditasse, que eu confiasse e que, de fato, entendesse que aquele investimento de energia e de tempo seria um catalisador da minha preparação. E aí, vejam só, tem as minhas aulas, tem de outros professores, mas escolha, seja criterioso de fato nessas aulas e não aulas amplas, teóricas. Não é momento para isso. É momento de ser inteligente, pragmático, estratégico e tático. E, obviamente, a gente não pode descuidar daquilo que é um grande diferencial para o SESC-Sebrasp: jurisprudência aplicada. Olha, não é ficar lendo e relendo aí os precedentes aleatoriamente, revisando. Eu preciso entender. As últimas provas têm demonstrado cada vez mais que não basta saber o que é que decidiu o tribunal X ou Y, mas como e qual contexto aquilo foi deliberado, aquilo foi decidido. Senão, vamos rodar aí mesmo com a sensação: eu estudo e na hora da prova erra, porque está estudando errado. Então, jurisprudência atualizada, aplicada, devidamente contextualizada e aulas objetivas seria o primeiro ponto, primeiro tópico aí relativo a essa preparação focada no campo criminal. Mas, não obstante ter aí quase 50% de relevância da prova na esfera criminal, não dá para a gente se limitar, obviamente, a esses 50%, porque são insuficientes. E também não dá para negligenciar as várias matérias do edital. Aliás, também a gente tem observado essa tendência, muitos alunos se verificaram já em 2024 e 2025 isso, de o nosso queridíssimo examinador, seja de outras bancas, seja do próprio SESC-Sebrasp, explorar ainda mais intensamente, em nível de dificuldade e também de quantidade, matérias que são chamadas matérias secundárias, terciárias ou mesmo laterais. Então, exatamente por conta disso, não dá para a gente negligenciar o aprendizado, a revisão e a assimilação desse conteúdo. E dentro dessa ótica, são várias matérias como é que eu estudaria. Aqui não dá para a gente ter um estudo tão intenso e tão focado como na parte criminal, mas ao mesmo tempo não dá para negligenciar. Por isso, a gente teria aí que preparar uma outra estratégia complementar para essas outras matérias. E aqui o que é que eu faria? Focaria num cronograma de estudo guiado, lastreando-me aí na lei seca e na jurisprudência. E aí eu focaria muito. Por quê? Porque eu estou apostando que se você domina os principais tópicos da legislação aplicada com a jurisprudência atualizada, assimilando ainda que superficialmente o conteúdo dessas matérias ditas laterais, a gente vai ter a grande chance de ter a efetivo aproveitamento razoável para bom dessas outras matérias, beleza? E aí eu preciso de um desenho, não é um estudo aleatório. Eu preciso saber quais são as disciplinas ou os itens do conteúdo programático de todas as matérias que mais caem, como isso é cobrado, quais são os dispositivos das amplas legislações que são mais prováveis de cair e, obviamente, o estudo da lei seca é muito cansativo. Eu sempre brinco da seguinte ideia, tá? Qual é a perspectiva? Se você fosse obrigado a, durante 2 meses para sobreviver, a comer pão seco, você gostaria? Você comeria? Óbvio, é para minha sobrevivência? Ótimo, é claro que a gente comeria. Mas a gente gostaria de pão seco? Não.
porque, salvo se você for algo muito inusitado, ninguém gosta de pão seco. E aí, se você tivesse a oportunidade de não ter um banquete, mas colocar um requeijão, um molho, uma geleia, algo assim, para dar uma melhorada nesse pão seco, não seria melhor de a gente passar, e até mais bacana de passar esses 2 meses? Sim, é mais ou menos isso que eu faria. Tentando casar a essencial para o momento, o estudo da lei seca, com base nessas pesquisas e estatísticas, também botando um molho jurisprudencial contextualizado. Ao invés de você estudar lei e jurisprudência, por que não combinar? Eu estou estudando aí, sei lá, negócio jurídico, porque ao mesmo tempo que você não está estudando negócio jurídico de direito civil, você não está molhando e também, contextualizando com o que tem dito o STJ, sobretudo nessa temática. Então, eu faria essa conexão justamente trabalhando a lei seca hidratada com a jurisprudência sobre o tema, vinculando aí, equilibrando e, obviamente, de acordo com a estatística, o perfil de questionamento histórico e mais recente da banca respectiva, no nosso caso aqui o SESP-SEBRASP. Beleza? Dessa forma, a gente tem para os próximos 50 dias um mecanismo muito bacana de preparação e de ampla aí, passagem em todo o coração das matérias cobradas na prova objetiva. Mas lembra que a gente tem um outro eixo, o eixo da tarde, né? O eixo da prova da segunda fase da questão discursiva. Então, eu também não posso negligenciar ou deixar tudo para a última semana, para os últimos 10 dias, porque aí é quase que um pedido para contar exclusivamente com a sorte. E a sorte acompanha aquele que está bem preparado. Nosso foco aqui é a boa preparação. Então vamos preparar, eu não tenho 7, 8 semanas a depender, vamos trabalhar aí uma questão de um simulado por semana. Um treinamento simulando a prova. A prova vão ser 3 questões discursivas, dissertativas, e uma peça prática, pelo menos um simulado até o dia da prova. Então você pega 3 questões, sempre focando em penal, processo penal, leis penais especiais, direito administrativo e direito constitucional, e treina 30 linhas ali, uma questão discursiva, como é que eu devo fazer uma questão discursiva, como é que é normalmente o espelho do SESP-SEBRASP nessas situações, quais são os temas mais prováveis, eu tenho uma base doutrinária jurisprudencial e legal para responder, como é que eu faria, começo, meio e fim, concatenação de ideia, treinamento de caligrafia, tudo isso, organização, clarividência, monitoramento de tempo, e aí a peça prática, como é que é o endereçamento, quais são os detalhes, rigor formal, isso é importante, e tudo isso, e com treino. É interessante a gente, se não tiver aula, com aula pode ser interessante, mas sobretudo um parâmetro para, eu fiz, e aí, como é que eu corrijo? Tem alguém para corrigir? Ou eu tenho um modelo para corrigir? Eita, o que é que eu errei e tal? Vou melhorar. E aí, de repente, refaz aquela peça depois de estudar esse modelo. Isso é a prática. Eu preciso praticar e aperfeiçoar. Por quê? Com a prática que a gente consolida, sobretudo, o treinamento de estruturar e colocar as nossas ideias. O estudo a gente vai enchendo, é como se fosse um depositário de energia. Agora, na hora, eu preciso transformar aquela energia em ação, em atividade. É exatamente isso. A gente tem enchido o nosso corpo de conteúdo, eu preciso organizar. E da primeira vez que você faz, vai dar errado, tá? Já estou antecipando. Mas com a prática, você vai pegando e, isso aqui que era extremamente difícil, vocês vão ver, em 4, 5 semanas já não é tão difícil como você imaginava. Beleza? Tranquilo? E, volto a dizer, aqui também nessa preparação, não se incha. Todo dia eu vou fazer um simulado. Vai se ferrar. Vai cansar, vai se exaurir e não vai aproveitar. Não é sobre quantidade, doutores e doutoras, é sobre atacar aquilo que é mais importante, aquilo que mais cai, aquilo que é mais provável, do jeito certo, com consistência, organização e a harmonia de atuação. Beleza? Tranquilo? E veja, eu estou te dando tudo o que eu faria. Agora, obviamente, que se eu estou te dando isso, estou dizendo, você não precisa de mim para fazer, tá? Já estou dizendo logo, você não precisa de mim. Eu te dei todo o caminho que eu faria e, sem sombra de dúvida, você pode fazer sozinho. Agora, eu também preciso ser honesto. Todo esse caminho que eu faria, eu concebi dentro de um projeto. E estou viabilizando já para mais de para centenas de alunos, candidatos que em mim confiaram. Exatamente isso que eu estou entregando. Não tem segredo, é exatamente isso que eu te disse, então você não precisa. Agora, se você quiser,
fazer um investimento. Porque, óbvio, se eu já preparei tudo isso para você, ou alguém te preparou tudo isso e você confia nesse caminho, você ganharia tempo. Por quê? Porque tudo isso está dentro do que eu chamo de combo para a aprovação Delta Federal. Exatamente. Você, uma vez adquirindo, não precisa fazer nem adquirir absolutamente mais nada. Sabe aquele estudo estatístico da parte de direito criminal? A gente tem 15 aulas aí, organizadas e inéditas por mim, que estão sendo gravadas com muito cuidado. Hoje a gente já tem uma grande parte disponibilizada para os nossos alunos. E assim continuaremos até o dia da prova, beleza? A parte do estudo da lei seca e jurisprudência está dentro do Cronos Express, super bacana e super bem aprovado pelos nossos alunos. Material semanal, tá? Semanal daquilo que é estatisticamente mais importante, da lei seca destacada, combinada e contextualizada com a jurisprudência respectiva, algo que é extremamente agradável. Vários alunos, inclusive, me disseram: Pedro, nunca foi tão prazeroso uma reta final. É verdade, de fato, vocês podem atestar e perguntar para quem quer que seja que esteja fazendo isso exatamente de acordo, após um exaustivo estudo meu e de toda a minha equipe para entender a banca. Eu tenho absoluta convicção que a gente assim o fez. Tanto é verdade que todos os alunos estão gostando demais. E, claro, também a gente vai ter aí, e já está tendo, a preparação específica para a segunda fase, em rodadas integralmente estabelecidas, organizadas para a segunda fase, pensando nas 3 questões discursivas de todas as matérias envolvidas e, claro, também peças prático-processuais para a gente treinar, além de combos ou de bônus especiais, como fazer uma peça, o esqueleto das peças e assim sucessivamente, beleza? Aliás, tem um detalhe que eu esqueci: no Cronos Express a gente ainda tem um simulado semanalmente, tá? Para os alunos treinarem, praticarem. E aí, exatamente, você estuda aquilo durante a semana, treina no final de semana. Opa, ficou fragilizado em alguma coisa, é hora de voltar, de estudar, de aperfeiçoar, de revisar. Se não, opa, maravilha, assimilei esse conteúdo. Tudo isso, doutores e doutoras. Então, vejam só, aulas estratégicas de revisão e apontamento da seara criminal. Dentro disso, a gente até tem, tá? Um e-book que a gente está vendendo isoladamente, de direitos humanos, matéria nova aí, brilhantemente produzido pela minha amiga, sócia, doutora Carla, que está dentro. Então, quem adquirir esse combo não precisa aí pagar absolutamente nada, já está disponível esse e-book de direitos humanos, o e-book também de criminologia, muito legal, muito bacana. Aí também essas aulas de revisão criminal, com material de acompanhamento de PDF também, cronograma completo de lei seca, jurisprudência, o nosso Cronos Express, e as rodadas de simulado para te ensinar e preparar a encarar a segunda fase delegado da Polícia Federal, beleza? Tudo isso organizado para você começar hoje, agora, imediatamente, e seguir até o dia 27. Não aleatoriamente, não contando exclusivamente com a sorte, mas com direcionamento, com assertividade, com organização. Beleza? Agora, presta atenção, eu também preciso ser honesto. Esses são os últimos dias, essa semana aqui, que a gente vai deixar com valor promocional. Sim, se você quer fazer um desses só isoladamente, poderia, mas não compensa, estou avisando, sendo bem sincero. Talvez no futuro até compense, mas hoje, doutores e doutoras, você adquirindo o combo, é praticamente um pouquinho maior o valor de um deles isoladamente. Você leva os 3, mais o bônus do e-book de criminologia, mais o bônus também do e-book de direitos humanos. Quem avisa, amigo, daqui a pouquinho aí a gente vai ter que aumentar essa promoção. E aí é com você. Se você estava esperando o plano pronto, o plano perfeito, o plano tá dado. É esse, ao menos na minha visão. Se eu estivesse no seu lugar, era isso que eu faria e era isso que eu gostaria de já ter pronto, beleza? Agora é com você. Ou você entra em ação hoje, ou continua apostando no improviso e aí seguindo a própria sorte, e aí é com vocês, beleza? O link tá aqui na descrição. Entra agora, começa com o pé direito e vamos embora. Temos 50 dias, mais ou menos, 7 semanas e dá muito, mas muito tempo. Agora é com você. Nos vemos do outro lado. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, pessoal!